O sino da Sé de Lisboa badalava 6 vezes quando Inês deixou cair o copo de ginginha no chão de pedra da pequena tasca escondida na moraria. O líquido vermelho escorreu como sangue entre os azulejos rachados e o som do vidro partido fez todas as cabeças virarem-se. Mas Inês não via ninguém. Só via Sofia parada à porta, o rosto pálido, os olhos arregalados de espanto e medo. Não era para teres visto, murmurou Sofia, a voz quase inaudível sob o fadinho que saía do velho rádio. Inês sentiu o coração parar. Na parede atrás do balcão, alguém tinha colado uma fotografia tirada na noite anterior, as duas de mãos dadas na esplanada do mirador da Senhora do Monte, rindo como se o mundo lhes pertencesse. Alguém as seguira. Alguém as denunciara. As duas tinham crescido juntas naquela Lisboa de ruas estreitas e varandas cheias de roupa a secar. Desde crianças, partilhavam segredos nas escadas da Graça, trocavam reboçados de canela nas festas de Santo António, sonhavam com o mar que viam ao longe do castelo de São Jorge. Eram as inseparáveis, diziam as vizinhas, sorrindo com indulgência. Mas ninguém sabia que, aos poucos, aquele laço de amizade se transformara em algo mais profundo, mais perigoso. Aos 17 anos, numa noite de verão sufocante, Sofia beijara Inês atrás da igreja de São Roque, enquanto o fado de Amália ecoava ao longe. Fora um beijo tímido, assustado, mas que mudara tudo. Desde então, viviam um amor escondido entre olhares roubados nos elétricos, bilhetes dobrados dentro dos livros da faculdade, encontros furtivos nos jardins do Príncipe Real ao cair da noite. Mas Lisboa, apesar da sua aparente abertura, ainda guardava bolsos de conservadorismo. Famílias tradicionais, tias solteiras que rezavam o terço todas as noites, mães que sonhavam com casamentos na igreja e netos de batizado. O amor entre duas mulheres era tolerado apenas se não fosse nomeado, se permanecesse invisível. E agora a fotografia estava ali, à vista de todos. O dono da tasca, o Sr. Armando, pigarreou, constrangido. Meninas, talvez seja melhor irem para casa. Inês pegou na mão de Sofia, mas esta recuou como se o toque queimasse. Eu preciso de ir, disse Sofia, a voz trêmula. A minha mãe está à minha espera. E saiu correndo, deixando Inês sozinha no meio dos cacos de vidro e dos olhares curiosos. Naquela noite, Inês não dormiu. Ficou à janela do seu quarto no bairro Alto, olhando as luzes da cidade que sempre amara. Sentia-se traída pela própria Lisboa, pela cidade que cantava a saudade mas não aceitava o seu amor. As lágrimas desciam-lhe pelo rosto enquanto ouvia, ao longe, o som de uma guitarra portuguesa que alguém tocava numa janela próxima. No dia seguinte, Sofia não apareceu na Faculdade de Letras. Nem no outro. Inês ligava, mas o telefone tocava no vazio. Mandava mensagens que ficavam sem resposta. A angústia crescia dentro dela como uma maré alta. Foi então que recebeu a carta. Vinha num envelope branco, sem remetente, deixada debaixo da porta. A caligrafia era de Sofia. Inês, não posso mais. A minha família viu a fotografia. O meu pai disse que me deserdava se continuasse a ver-te. A minha mãe chorou 3 dias seguidos. Dizem que é uma doença, que é pecado, que vou para o inferno. Eu tenho medo. Medo de perder tudo. Medo de não ser forte o suficiente. Por favor, não me procures mais. Esquece-me. Sofia. Inês leu e releu aquelas palavras até as letras se borrarem com as lágrimas. Sentia o chão abrir-se debaixo dos pés. Como podia Sofia desistir assim? Depois de tudo o que tinham vivido? Depois de todas as promessas sussurradas na escuridão? Mas no fundo, Inês compreendia.
Conhecia a família de Sofia, o pai militar reformado, rígido, a mãe devota que ia à missa todos os domingos na Igreja dos Mártires. Sabia o peso da tradição, o medo do que dirão. E doía-lhe ainda mais por isso. Decidiu respeitar o pedido. Durante semanas, evitou os lugares onde costumavam encontrar-se. Deixou de passar pela pastelaria onde Sofia comprava os seus pastéis de nata favoritos. Parou de subir ao miradouro onde tinham partilhado primeiro beijos de verdade. Mas Lisboa é pequena. E o destino, ou talvez a saudade, tem formas cruéis de brincar com os corações. Passaram-se 3 meses. O outono chegara, trazendo chuva fina e o cheiro das castanhas assadas nas ruas. Inês tentava seguir em frente. Inscrevera-se num curso de cerâmica no Arco do Cego, passava horas moldando barro com as mãos, como se pudesse moldar também o seu coração partido. Uma tarde, ao sair da aula, viu a Sofia estava parada do outro lado da rua, debaixo de um guarda-chuva preto, olhando-a fixamente. O tempo parou. A chuva parecia cair mais devagar. Inês sentiu o coração disparar. Sofia atravessou a rua devagar, como se cada passo doesse. Olá, disse apenas. A voz era a mesma, mas mais baixa, mais cansada. Inês reparou nas olheiras profundas, no cabelo mais curto, no casaco que parecia grande demais. Olá, respondeu Inês, tentando manter a compostura. Ficaram em silêncio por momentos que pareceram eternos. Queres tomar um café? Perguntou Sofia por fim. Foram até à brasileira, no Chiado. Sentaram-se numa mesa ao canto, longe das janelas. Pediram 2 galões e um pastel de nata para dividir, como faziam antigamente. Casei-me, disse Sofia de repente, olhando para o prato. Inês sentiu o mundo desabar outra vez. Com quem? Com o Miguel. O filho do amigo do meu pai. Aquele que conheceste na festa de anos da minha prima. Inês lembrou-se dele, alto, educado, sorriso fácil. O tipo de homem que as mães portuguesas aprovam sem hesitar. Foi há 1 mês. Uma cerimónia pequena, só família. Inês não conseguia falar. Sentia a raiva e a dor misturarem-se dentro dela. Por que me chamaste aqui, Sofia? Para me dizeres isso? Sofia baixou os olhos. Porque não consigo viver com o que fiz. Porque todas as noites sonho contigo. Porque quando o padre perguntou se eu aceitava o Miguel como marido, a minha voz tremeu. Porque sinto que traí a única coisa verdadeira que tive na vida. As lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Mas não posso voltar atrás, Inês. Já está feito. A minha mãe está finalmente feliz. O meu pai voltou a falar comigo. Tenho uma casa nova em Telheiras. Uma vida normal. A palavra normal caiu entre elas como uma pedra. Inês respirou fundo. E tu? És feliz nessa vida normal? Sofia não respondeu imediatamente. Olhou para as mãos, onde brilhava uma aliança dourada fina. Eu sobrevivo. Inês sentiu uma dor tão grande que quase não conseguia respirar. Então vai. Vai sobreviver. Mas não voltes a procurar-me quando a saudade apertar. Porque eu não sou um remédio para tomar quando te sentes sozinha no teu casamento. Levantou-se, deixou dinheiro na mesa e saiu sem olhar para trás. Na rua, a chuva caía agora com força. Inês caminhou sem destino, as lágrimas misturando-se com a água da chuva. Sentia-se traída 2 vezes, primeiro pela covardia de Sofia, agora pela sua escolha de uma vida falsa.
Mas a vida continua, mesmo quando o coração parece parar. Inês mergulhou no trabalho. Concluiu a licenciatura com distinção. Começou a dar aulas de português para estrangeiros numa associação cultural em Belém. Conheceu pessoas novas, viajou sozinha para o Porto, para Coimbra, para Évora. Tentou construir uma vida sem Sofia. Mas a saudade, essa companheira eterna dos portugueses, não a largava. Às vezes, ao ouvir um fado na rádio, desatava a chorar sem motivo aparente. Às vezes, ao ver duas mulheres de mãos dadas na rua, sentia um aperto no peito. Passaram-se 2 anos. Era uma noite de São João no Porto, mas Inês estava em Lisboa. Tinha ido ao teatro ver uma peça sobre Amália Rodrigues. Ao sair, viu uma multidão reunida na Praça do Comércio. Era uma manifestação pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, a lei acabara de ser aprovada e as pessoas celebravam. Inês parou, emocionada. Tantas bandeiras arco-íris, tantas caras felizes, tantos casais abraçados. Sentiu uma mistura de alegria e tristeza profunda. Alegria pelo avanço, tristeza por não poder partilhar aquele momento com a pessoa que mais amava. Foi então que a viu. Sofia estava lá, no meio da multidão, sozinha. Vestia um casaco vermelho que Inês reconheceu imediatamente, fora um presente dela, anos antes. Tinha o cabelo mais comprido agora e parecia mais magra. Os olhares encontraram-se através da multidão. Por momentos, o mundo desapareceu. Só existiam elas duas. Sofia começou a abrir caminho entre as pessoas, devagar, como se temesse que Inês desaparecesse. Quando chegou perto, parou a 1 metro de distância. Posso falar contigo? Inês assentiu, sem palavras. Foram até ao cais, onde o Tejo refletia as luzes da cidade. Sentaram-se num banco, olhando o rio. Separei-me, disse Sofia sem preâmbulos. Há 6 meses. Inês virou-se para ela, surpresa. O Miguel descobriu cartas antigas. Fotografias. Confrontou-me. Eu confessei tudo. Ele disse que não podia viver com uma mentira. Pediu o divórcio. Fez uma pausa. A minha família cortou relações comigo. A minha mãe disse que prefere uma filha divorciada a uma filha assim. A palavra ficou suspensa no ar. Perdi tudo, Inês. A casa, a família, os amigos de sempre. Mas pela primeira vez na vida, sinto que respiro. Inês ouvia em silêncio, o coração apertado. E agora? Perguntou por fim. Agora estou a tentar reconstruir-me. Aluguei um quarto pequeno na ajuda. Trabalho numa livraria no Príncipe Real. Vou a terapia. Aprendi a viver sozinha. Aprendi a aceitar quem sou. Olhou para Inês com olhos cheios de lágrimas. Mas não consigo viver sem ti. Tentei. Durante anos, tentei. Mas é como se uma parte de mim tivesse ficado contigo naquela tasca da moraria. Inês sentiu as lágrimas subirem-lhe aos olhos. Machucaste-me tanto, Sofia. Tanto. Eu sei. E não peço que me perdoes de um dia para o outro. Só peço que me dês uma oportunidade de mostrar que mudei. Que sou capaz de ser corajosa. Que sou capaz de amar-te às claras, sem medo. O silêncio caiu entre elas, pesado mas cheio de possibilidade. Inês olhou para o Tejo, para as luzes da outra margem. Não sei se consigo confiar em ti outra vez. Compreendo. Mas posso esperar. Posso provar-te, dia após dia, que desta vez é diferente.
Inês respirou fundo. Vamos devagar. Muito devagar. Um café. Uma caminhada. Um cinema. Sem promessas grandes. Só tempo. Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno mas verdadeiro. Tempo. Posso dar-te todo o tempo do mundo. Começaram devagar, como prometido. Um café na tarde de sábado. Um passeio pelo Jardim da Estrela num domingo de sol. Um filme no São Jorge, sentadas com uma poltrona vazia entre elas. Sofia era paciente. Nunca pressionava. Contava histórias da livraria, dos clientes excêntricos, dos livros que descobria. Inês falava das aulas, dos alunos que chegavam sem saber uma palavra de português e saíam a recitar Camões. Aos poucos, a confiança foi voltando. Como uma planta que parecia morta mas que, com água e luz, começa a brotar de novo. Uma noite, depois de um concerto de fado no Clube de Fado, em Alfama, Sofia pediu licença para segurar a mão de Inês enquanto caminhavam para casa. Inês hesitou, mas acabou por entrelaçar os dedos nos dela. Sentiu o calor da pele, o tremor leve. E percebeu que também tremia. Chegaram à porta do prédio de Inês, no bairro Alto. Queres subir? Só para um chá? Perguntou Inês, a voz baixa. Subiram. O apartamento era pequeno, cheio de livros e plantas. Sofia olhou em volta, reconhecendo alguns objetos, a manta que tinham comprado juntas em Sintra, o quadro da Ponte 25 de Abril que Inês pintara. Sentaram-se no sofá, com as chávenas na mão. Tenho medo, confessou Inês de repente. Medo que um dia voltes a fugir. Sofia pousou a chávena. Eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente para reparar o que quebrei. Mas aprendi uma coisa nestes anos: fugir não resolve nada. Só adia a dor. Pousou a mão no joelho de Inês. Quero construir algo verdadeiro contigo. Algo que possamos mostrar ao mundo sem vergonha. Inês olhou para aquela mão, depois para os olhos de Sofia. Então vamos construir. Mas juntas. Passo a passo. Naquela noite, não houve beijos. Apenas um abraço longo, apertado, cheio de tudo o que não precisavam dizer. O tempo passou. As estações mudaram. Vieram o inverno com as suas lareiras acesas, a primavera com as jacarandás roxos cobrindo as ruas de Lisboa. Sofia e Inês começaram a aparecer juntas em público. Primeiro nos círculos mais seguros, amigos da Universidade de Inês, colegas da livraria de Sofia. Depois, em espaços mais amplos. Numa tarde de maio, foram à Feira do Livro. Caminhavam de mãos dadas entre as bancas quando encontraram a mãe de Sofia, acompanhada por uma prima. O ar ficou pesado. A mãe de Sofia parou, o rosto rígido. Sofia apertou a mão de Inês com mais força. Boa tarde, mãe. A senhora olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto da filha. Boa tarde, respondeu secamente, e continuou o caminho. Sofia tremia, mas não largou a mão de Inês. Naquela noite, chorou nos braços dela. Foi mais difícil do que imaginei. Inês acariciou-lhe o cabelo. Mas fizeste-o. E estive aqui contigo. Aos poucos, a família de Sofia começou a ceder. Primeiro o irmão mais novo, que marcou um café com ela e pediu desculpa por ter ficado em silêncio todos aqueles anos. Depois uma tia que telefonou no dia do aniversário, desejando felicidades. A mãe demorou mais. Mas um dia apareceu na livraria onde Sofia trabalhava.
Comprou um livro de poesia de Sofia de Mel Brainer e deixou no balcão com um bilhete, para leres com quem te faz feliz. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo. Inês também enfrentou os seus próprios fantasmas. A avó, que a criara depois da morte dos pais, teve dificuldade em compreender. Mas aos poucos, ao ver a neta finalmente sorridente, começou a aceitar. Se te faz feliz, filha, então é o que importa. 2 anos depois, numa tarde de setembro dourada, Sofia e Inês casaram-se numa cerimónia simples nos jardins do Palácio de Belém. Não foi um casamento religioso, nenhuma das duas queria, mas foi cheio de significado. Vestiram vestidos brancos leves, com flores de laranjeira no cabelo. Os amigos encheram o espaço de riso e música. Tocou-se fado, claro, mas também músicas alegres, com guitarras e bandolins. A mãe de Sofia estava lá, sentada na segunda fila, os olhos marejados. Apertou a mão da filha no final, sem palavras, mas o gesto valeu mais que 1000 discursos. Quando trocaram as alianças, Sofia olhou para Inês com uma intensidade que fez o tempo parar. Prometo amar-te todos os dias, às claras, sem medo. Prometo nunca mais fugir. Inês sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. E eu prometo acreditar em ti todos os dias, mesmo quando o medo bater. Porque o amor verdadeiro não é ausência de medo, é escolher ficar apesar dele. Beijaram-se sob uma chuva de pétalas de rosa, enquanto os convidados aplaudiam em Lisboa, lá embaixo, brilhava sob o sol do fim do dia. Mais tarde, no mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde tudo começara, sentaram-se as duas, de mãos dadas, olhando a cidade que as vira crescer, sofrer, amar. Sabes, disse Sofia, pensava que tinha perdido tudo quando escolhi ser quem sou. Mas na verdade, foi aí que ganhei tudo. Inês encostou a cabeça no ombro dela. E eu ganhei-te de volta. Não a menina assustada que fugiu, mas a mulher corajosa que voltou. O sol desaparecia lentamente atrás do horizonte, tingindo o Tejo de ouro. Ao longe, ouvia-se o som de uma guitarra portuguesa começando a tocar um fado novo, cheio de esperança. E assim, entre as colinas de Lisboa, entre azulejos antigos e ruas de calçada portuguesa, entre saudades antigas e amores novos, duas mulheres encontraram finalmente o seu lugar no mundo. Juntas. Para sempre.